Cristiane já está aí. Cristiane, você me ouve? Estou ouvindo, Graciela, estava te aguardando. Tudo bom? Temos problemas técnicos aqui, mas já está tudo certo. Tranquilo. A gente também estava com um problema aqui no site, não estava conseguindo acessar, mas Eu agora já voltou. Gente, eu estou presencialmente, eu estou aqui na USP e, como estou fora da minha base, eu tive que me organizar para achar uma sala para eu estar aqui presencialmente. Mas já me organizei para nós podermos começar. Eu acredito que já estamos no horário, né? Nós vamos na Podemos. sequência. Eu gostaria até de saber se estão todos presentes, dar as boas-vindas. Todos os autores já estão presentes dos artigos? Sim? Nós vamos iniciar na ordem dos eventos que estão registrados no site. E também é importante, dando as boas-vindas a todos, saber se vocês vão apresentar em vídeo, se vocês farão a apresentação agora novamente, para nós organizarmos aqui a sessão. Eu gostaria que apresentasse o vídeo que foi enviado. Ah, tá ótimo. Eu prefiro, por favor. Eu também. Graciela, Sabrina também. Aqui é Fernanda, falando pelo Rafael, é porque eu sou orientanda dele, é meu orientador, e nós somos coautores. Só que o Rafael teve uma apresentação urgente que ele teve que participar, então eu estou aqui no lugar dele, mas eu também sou autora, né, do trabalho, e aí a gente prefere, se puder, passar a apresentação que a gente já fez, é mais simples para a gente. Por favor. Ah, ótimo. Sem o menor problema. Tem essa opção também. Eu acredito que todos os autores, as autoras, né, irão apresentar por vídeo, não tem problema. E nós já podemos, então, iniciar os trabalhos dessa tarde de hoje. Eu queria dar as boas-vindas, né? Nós estamos na sessão online número 17. Nós teremos 2 trabalhos de contabilidade para usuário interno e teremos 2 trabalhos de comportamentais aqui nessa sessão. Eu gostaria, então, de deixar a palavra aberta, viu, Cristiane? Se você já puder conduzir com a apresentação dos vídeos, por gentileza, com o primeiro trabalho. Ótimo, já vou colocar aqui o primeiro. Sim. Aqui. Olá a todos, eu me chamo Sabrina Borba, sou a representante do grupo de autores do trabalho nomeado Efeitos do Comprometimento Afetivo e da Confiança Organizacional na relação entre controles formais e informais e o desempenho gerencial. Na apresentação de hoje, a gente vai ter uma introdução, a base teórica, a metodologia utilizada no estudo, as hipóteses de pesquisa, uma discussão dos resultados, as considerações finais e a apresentação das referências bibliográficas utilizadas. Então, no momento que a gente fala sobre controles formais e sistema de controle gerencial, a gente precisa entender como está o desempenho organizacional e como são o impacto das variáveis contingentes nesse sistema. Essas variáveis englobam tudo que impactam o desempenho de uma organização. Pode ser o ambiente, a competitividade ou até mesmo a tecnologia. Posto isso, o presente estudo traz a problemática de pesquisa. Quais os efeitos do comprometimento efetivo e da confiança organizacional na relação entre os controles formais e informais e o desempenho gerencial? Visando responder a questão problema, tem-se por objetivo investigar os efeitos dos controles formais e informais sobre o comprometimento afetivo, a confiança organizacional e o desempenho gerencial.
Peço perdão aqui, uma falhazinha técnica. Voltando, então. Para entendermos melhor o estudo, busca-se a base teórica utilizada, controles formais e informais são os resultados e ações, quando se fala em controles formais, e quando se fala em controles informais, são os mecanismos pessoais e culturais dentro de uma organização. Já quando se observa o desempenho gerencial, é tudo quando é o uso equilibrado de controles. Confiança organizacional é o esforço em conjunto dos colaboradores pela organização, é o vestir a camiseta pelaquela organização. Já o comprometimento afetivo são as contribuições desses colaboradores para a organização através do sentimento de pertencimento. A metodologia utilizada é do tipo descritiva, com uma abordagem quantitativa. A amostra foram 67 gestores administrativos de uma organização industrial de grande porte e usuários do sistema de controle gerencial. A coleta de dados foi survey e a análise de dados foi uso de estatística descritiva com análise fatorial exploratória, validade discriminante e modelagem por equações estruturais. As hipóteses de pesquisa se deram através da H1AB, que se diz que os controles formais e informais têm efeito direto positivo no desempenho gerencial. Já a H2AB afirma que os controles formais e informais têm efeito direto positivo no comprometimento afetivo. Já a H3AB, que os controles formais e informais têm efeito direto positivo na confiança organizacional. A H4, o comprometimento afetivo tem efeito direto positivo no desempenho gerencial. A H5, que a confiança organizacional tem efeito direto positivo no desempenho gerencial. A H6, que o comprometimento afetivo e a confiança organizacional medeiam a relação entre controles formais e informais e o desempenho gerencial. Partindo para a discussão de resultados, a figura 1 de indicadores e validade discriminante no modelo estrutural mostra que o resultado encontrado tem modelos de mensuração adequados, pois as cargas fatoriais são maiores que 0,7, né? E a validade convergente tem valores acima de 0,5. Ainda verificou-se que os controles informais influenciam positivamente o desempenho gerencial, enquanto os controles formais não mostravam impacto direto significativo. Os controles informais foram associados positivamente ao comprometimento efetivo, sugerindo que as práticas gerenciais que promovem relações interpessoais e culturais podem fortalecer o vínculo emocional dos colaboradores com a organização. A confiança organizacional medeia a relação entre controles formais e informais e desempenho gerencial, enfatizando sua importância estratégica na melhoria do desempenho e retenção de funcionários. Então, de todas as hipóteses, as que não foram aceitas, né, as que foram rejeitadas, foi que os controles, foi H1A, que os controles formais têm efeito direto positivo no desempenho gerencial. A H2A, que os controles formais têm efeito direto positivo no comprometimento afetivo. A H4, que o comprometimento afetivo tem efeito direto positivo no desempenho gerencial. E a H6, que o comprometimento afetivo e a confiança organizacional medeiam a relação entre controles formais e informais e desempenho gerencial. Partindo para as considerações finais, os controles pessoal e cultural, né, aqueles que são parte dos mecanismos informais,
eles emergem como os fatores críticos ao influenciar positivamente o desempenho gerencial e fortalecer o vínculo afetivo dos colaboradores. A confiança organizacional desempenha um papel mediador fundamental na relação de controles formais e informais e desempenho gerencial. Tanto a confiança no superior das organizações por parte dos colaboradores, quanto a confiança na instituição como um todo, foram associadas positivamente ao desempenho organizacional. Isso enfatiza a relação estratégica de cultivar um ambiente onde a confiança mútua seja incentivada e sustentada ao longo do tempo. As limitações de pesquisa vêm da generalização devido às características específicas da amostra do estudo e ao contexto organizacional estudado específico, e também a que a escala utilizada pode não capturar toda a complexidade dos fenômenos analisados. Como contribuições futuras, fica a compreensão dos mecanismos que moldam o ambiente organizacional e para a necessidade de estratégias de gestão que integrem diferentes formas de controle para otimizar resultados individuais e organizacionais aí em novos estudos. Nossas referências utilizadas e o meu muito obrigada a todos. É só posição. Gostaria de dar os Acho que parabéns ao trabalho. A apresentação, então, agora fechou com chave de ouro, né? Com certeza. Isso é muito importante também para que todos da sessão tenham acesso. Muitos não leram o trabalho antecipadamente. O nosso tempo agora são de 8 minutos para um debate. Eu espero que a Cristiane nos acompanhe e controle esse tempo, tá? Eu quero abrir e ver se algum dos presentes gostaria de fazer algum comentário ou gostaria de fazer alguma pergunta. E eu sigo com os meus comentários e as minhas observações também. Por gentileza, tem algum inscrito, Cristiane? Alguém quer colocar algo? Sim? Eu não enxergo? Não? Ninguém levantou? Quer seguir com os seus pontos, Graziela? Depois eu posso colocar alguns. Sim, sim. Eu vou então para os meus comentários e as minhas observações. Eu estou olhando em outra tela aqui, tá? Que eu estou com duas telas, que eu estou fora da base. Vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é a escolha do tema. É um tema muito importante, principalmente na abordagem que os autores se propuseram a trabalhar, né? Eu quero ressaltar também a importância da discussão que buscam entender as consequências comportamentais do SCG. E quando os autores mencionam sobre o objetivo de avaliar os efeitos do comprometimento efetivo e da confiança organizacional na relação entre controles formais e informais e o desempenho gerencial, eu destaco que é fundamental, e isso é mais para pensar, né, numa publicação futura, que vocês atentem para apresentarem logo na introdução o real significado. Qual é o significado e uma definição mais clara do que seja o comprometimento afetivo e também a confiança organizacional. Isso eu digo logo na introdução para que traga clareza ao leitor. Não é que isso não seja exposto ao longo do trabalho, mas nesse momento, na introdução, torna-se fundamental que o leitor conheça qual é o objeto e as variáveis que serão estudadas também. É um ponto para reflexão de vocês também, se acharem pertinente e adequado. Uma outra questão também, deixa eu olhar aqui nas considerações que eu faço, já sobre o método. Vocês adotaram questionário, né? E eu não consegui ver as questões do questionário, até porque o questionário não foi anexado, e eu acredito que o espaço também é muito curto para vocês anexarem o questionário.
mas lembrar depois, porque lá na página 5 vocês fazem menção que o questionário está anexo, aí eu procurei, eu não consegui localizá-lo. Só uma questão de... Hã? Foi uma falha nossa de não ter feito esse recorte. Mas é porque realmente o espaço é pequeno, né? Uhum. Uma outra questão também, que eu deixo destacada aqui, que eu senti falta de uma maior caracterização da empresa que vocês realizaram o trabalho, né? E um detalhamento dos passos da pesquisa. Quais foram os passos que vocês adotaram, o step by step mesmo, os procedimentos? Isso é importante porque traz mais rigor metodológico e aumenta também as possibilidades de uma publicação futura. Claro que nós sabemos aqui para o SEMEAD que o espaço e o número de páginas é muito reduzido, mas pensem sobre isso para uma futura publicação. Só também outro Outra disclaimer. coisa também importante são os parâmetros para análise. Quais foram os parâmetros que vocês adotaram? Ou seja, o leitor não consegue realizar uma leitura e interpretação dos resultados, até pela falta de informação do método que foi empregado, aplicado. É interessante explanar um pouco mais, expor um pouco mais, de uma forma mais detalhada. Volto a comentar que o espaço aqui é muito pequeno também para detalhar sobre tudo isso, né? Um outro ponto que, deixa eu ler aqui, tá? Quando vocês mencionam, né, que o artigo não discorre sobre os resultados, ou melhor, não, o artigo não Mas, discorre bom, sobre os resultados de tabela, apenas faz as afirmativas. Por exemplo, eu peguei um trecho importante. O que caracteriza, né, um estudo, um trabalho descritivo, com uma abordagem descritiva, e, por outro lado, um trabalho mais explicativo? Eu senti falta dessa parte mais explicativa dos resultados de vocês. Vocês descrevem esses resultados e falta uma explicação maior, talvez trazer os autores para conversar mais. Eu até trouxe um trecho aqui, que vocês expõem o seguinte: com relação ao comprometimento afetivo, os controles informais não apresentaram relações estatisticamente significativas, o que leva à rejeição de H2A. O que é a minha missão? Eu sugiro que vocês apresentem números, valores ao longo dessa apresentação, dessa discussão dos resultados, trazerem os números, trazerem as tabelas para conversarem conosco. O leitor tem uma facilidade maior, tanto para a interpretação, como também para uma análise. O autor é, vamos dizer, um pouco acomodado. Todos nós, né? Eu já quero pegar um trabalho pronto, ler e ir acompanhando as informações que os autores me trazem, tá? Eu achei o embasamento teórico satisfatório pela proposição que vocês fizeram das hipóteses, nada a declarar. E um ponto muito positivo que eu achei, uma atenção especial que vocês tiveram quanto à redação, tá? Tanto a redação caracteriza assim, um rigor muito grande de vocês, isso é importante, esse detalhamento. Um outro aspecto que eu coloco também, que o trabalho ele tem um impacto significativo, principalmente em termos de relevância sob o ponto de vista metodológico. Contudo, né, quanto à contribuição do trabalho, o artigo ele expõe, olha só o que eu trouxe aqui. Vocês mencionam lá, esse trabalho visa contribuir para aumentar os achados teóricos e fomentar as bases acadêmicas de pesquisa. Eu acho que isso pode ser melhorado, porque vocês vão certamente encaminhar para algum periódico, algum journal, e é importante que essa contribuição seja detalhada sobre os aspectos sociais, também para o mercado,
as Aí, obviamente. contribuições mais Ela é. O expressivas, Caliel tá? sabe que é ele, né? Inclusive, deixa eu ver, eu ainda tenho tempo, Cristiane, para falar? 1 minuto só? É muito. E um outro aspecto aqui que eu menciono, além de vocês reforçarem essa contribuição, eu senti falta também na introdução de vocês trazerem mesmo que de forma sumariada e bastante clara, os passos da pesquisa e os aspectos metodológicos. Porque essa introdução que vai trazer o leitor e inserir o leitor na temática de vocês. Qual o objeto, o que foi feito, qual a relevância, qual a justificativa, o objetivo, metodologicamente, um parágrafo, o que foi feito. Pronto, resolveria e me atenderia, tá? Até como editora, para dizer, olha, tá certinho, tá redondinho, que eles fizeram o que eles propuseram. Eu tenho mais detalhes aqui, se nós tivermos tempo ao final, né, Cristiane? Nós temos mais 20 minutos. Eu faço e vou ter mais comentário. No mais, é dar os parabéns mesmo, um trabalho muito bem escrito, uma abordagem muito bem feita, tá? E com certeza tem muito sucesso pela frente aí, e novas frentes também para vocês trabalharem e fazerem desdobramento do trabalho de vocês. Parabéns. Ok? Obrigada. Obrigada pelas considerações. Tá, joia. Vamos dar sequência, então, Cristiane, por Porque eu gentileza. acho também que a gente tem que levar. Ela, excelentes colocações. Também no final, se der, eu coloco as minhas. Eu vou compartilhar aqui o segundo da sequência. Fabiane Quirino, sou doutoranda no PPGA da Universidade Federal de Lavras e atualmente sou professora substituta no curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Alfenas. Esse trabalho foi feito em conjunto com os alunos Vitor Nunes Marques e Tainara Elisandro da Silva Costa, que são alunos da graduação em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Alfenas. O nosso trabalho é sobre a contabilidade e inteligência artificial, uma análise bibliométrica sobre o cenário das publicações acadêmicas. Bom, a como linguagem do negócio, ela foi estabelecida pela primeira vez em 1947 pelo Luca Pacioli. E a principal função da contabilidade é digitar informações sobre as atividades econômicas da empresa para as partes interessadas. Então, as informações contábeis, elas têm sido registradas em níveis contábeis. E essa prática, ela leva à necessidade de haver auditoria externa a fim de confirmar a confiabilidade do registro para as partes interessadas, e esse processo, ele é um processo demorado e que é custoso para a empresa. Contudo, dados esses desenvolvimentos tecnológicos introduzidos, né, pelas mudanças por essas novas ferramentas, como o blockchain, cloud, inteligência artificial, o machine learning, o big data, essas ferramentas, elas estão transformando as práticas contábeis atuais e alterando o processo de formação dos futuros contabilistas. Então, tendo em vista essas mudanças ocorridas, argumentamos que é importante entender a relação entre contabilidade e inteligência artificial a fim de identificar como a literatura acadêmica ela está abordando a relação entre esses dois temas. Dessa forma, surgem várias questões, como qual o comportamento das publicações científicas sobre essa relação, quais periódicos, autores, países se destacam na pesquisa, quais são os principais tópicos estudados, qual é o futuro da pesquisa nesse campo, e tendo em vista essas questões, esse estudo ele tem como objetivo analisar a produção científica internacional sobre a relação entre a contabilidade e a inteligência artificial por meio de uma abordagem bibliométrica, utilizando a plataforma Web of Science como banco para a busca de dados. Então, em termos de contribuições, esse estudo ele ajuda a compreender o recente fenômeno da relação entre a contabilidade com a IA e como essa relação está alterando as práticas contábeis. Além disso, se concentra na revisão do campo da contabilidade, considerando que essa área envolve autores de diversas disciplinas, tornando essencial uma revisão periódica do seu desenvolvimento. Destaca que
revisão na parte da contabilidade, ela envolve diversos autores e é essencial, né, para revisar como que está sendo o caminho evolutivo dessa disciplina. Em termos de metodologia, esse estudo ele utilizou uma análise bibliométrica, foi empregado a técnica de análise de conteúdo a fim, né, de analisar os dados. Como base, optou-se pela Web of Science. A string de busca, ela conteve dois principais grupos, o primeiro está relacionado com as ferramentas atuais tecnológicas que surgiram, como inteligência artificial, o Big Data, enfim, e a segunda relacionando com a contabilidade. Ao fazer essa busca, foi retornado um total de 373 documentos. Quando visando o rigor científico, foi aplicado um filtro a fim de conseguir capturar apenas os artigos e revisões, de forma que a amostra ela foi reduzida a 240 documentos que foram os analisados. Em termos de análise, ao verificar a análise temporal do conjunto de dados explorados, verifica-se que os primeiros artigos eles foram publicados em 1991, de forma que em 2023 foi o pico de publicações e a amostra vai até 2024. Bom, os primeiros artigos eles tinham como objetivo verificar a aplicação da IA nas práticas contábeis e com essa aplicação ela gerava vantagem competitiva para as empresas. Em termos de citação, também é possível ver que na figura 1, os 240 artigos eles receberam um total de 2.431 citações, ou seja, em média, cada artigo da amostra teve 12,93 publicações, e 2023 foi o ano com o maior número de citações, apresentando um total de 871 citações. De países que publicam sobre o tema, se destaca os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, a justificativa, né, para esse país se destacar é que o país é considerado uma potência global quando se fala de IA devido à presença de empresas líderes do setor e instituições nacionais fortes, uma cultura de startup. Já a China, a posição dela, né, é justificada, pois o país ele emergiu como um grande pesquisador e desenvolvedor de IA. Em termos de periódicos, os 240 artigos publicados, eles foram publicados em 176 periódicos diferentes. Desses, se destaca 3 com maior volume de publicação, que é o IES, que nesse periódico, os artigos publicados, eles tinham uma tendência de falar, né, de propor modelos de IA em diversos setores da contabilidade. O International Journal of Accounting Information Systems, os artigos eles abordam diversas questões relacionadas a IA nos domínios contábeis. Por fim, o Journal of Emerging Technology in Accounting, os artigos, eles têm como objetivo analisar o processo de atualização das grandes cursos de ciências contábeis para incorporar a inteligência artificial. Já em termos de nuvem de palavras-chave, se destaca os termos Big Data e Artificial Intelligence como termos centrais da busca. E esses termos eles estão compostos na string, então reforça os achados dessa pesquisa. Já ao fazer uma análise temporal de como esses temas eles vêm sendo analisados, observa-se que o termo blockchain e análise eles foram analisados mais intensivamente até o ano de 2021. Os termos de inteligência artificial, machine learning e big data, eles foram analisados em abundância até o ano de 2022, 2023, de forma que, atualmente, os estudos eles vêm estudando a análise do big data. Por fim, foi realizado uma agenda de estudos futuros, com os artigos publicados no ano de 2024, e observou-se que desses artigos, que foram 34, emergiram 8 temas, sendo o primeiro o avanço da IA para a diminuição dos erros, aplicação da IA para a contabilidade em pequenas e médias empresas, fatores determinantes para a aplicação da IA nas práticas contábeis, influência da IA na educação dos estudantes de contabilidade, vantagem da IA
para a qualidade informacional contábil, desafios da IA para a área de auditoria, seguranças e padrões éticos e AI e normas internacionais. Então, observa-se que a literatura tem um grande interesse em investigar esse processo da IA e da contabilidade, principalmente verificando como o ensino ele deverá ser atualizado com essa relação. Notou-se que uma grande preocupação de que os processos contabilísticos eles vão ser alterados, tendo em vista a aplicação da IA, especialmente em áreas como a auditoria. Em termos de contribuição, esse estudo ele vai reunir a literatura internacional, uma vez que esse tema ele é disperso. Em termos de limitação, esse estudo ele utilizou apenas a Web of Science, então outros estudos poderiam utilizar outras bases. Bom, essas são as referências. Muito obrigada. Ótimo. Passo a palavra para você, Elza. Parabéns pela parabéns pelo trabalho desenvolvido também. E parabéns, porque o seu trabalho, inclusive, já foi apresentado e discutido anteriormente, né? Eu queria parabenizá-la, então, é a nova contribuição e eu também estava lá, tá? Então, vamos lá. Eu tenho alguns comentários para fazer. Agora, Até depois Não, do agora tem professor mais um. Rodrigo. O professor Rodrigo está aqui na sessão também conosco e teve a Porque vai ter a oportunidade mídia toda, de né? estar debatendo o seu trabalho. Passa E o que eu gostaria de mencionar? A importância, né, primeiramente, do seu trabalho e do seu tema. A inteligência artificial, ela tem permeado todas as áreas do no Brasil conhecimento. no dia, né? E Daí a o contabilidade não é diferente. O que eu Quando estiver fora do acredito Brasil, e vejo como de importância assim, singular para você? Destacar melhor isso na sua introdução, a real contribuição da IA. Normalmente, os contadores, eles são mais técnicos, eles são mais centrados, mais focados. E qual que é a abertura que a inteligência artificial pode trazer em termos de contribuição para o desenvolvimento da área, para o desenvolvimento das pesquisas, para o mercado, para se o aceitar. social? Por que a gente vê tantas questões que já foram mudadas na área contábil pela própria tecnologia, pela automação? O que a inteligência artificial pode complementar nesse sentido? Uma outra questão também que eu gostaria de te passar, logo no seu resumo, você faz a seguinte menção, que a contabilidade, como linguagem dos negócios, tem por principal função medir e gerar informações sobre atividades econômicas da empresa para as partes interessadas. Eu vou te colocar mais dois termos nessa introdução. Você inserir ainda, tá? O que eu coloquei aqui? Você incluir questões financeiras e patrimoniais também, tá? Porque o seu cartão de visitas é o resumo do seu trabalho, tá certo? Fundamental que você inclua. Uma outra questão que eu anotei aqui também, você apresenta o seu objetivo tanto na introdução e depois nas considerações finais. Eu queria deixar uma reflexão para você. Lá na introdução, você faz a seguinte menção, né? Você declara o objetivo... Não, peraí, deixa eu localizar aqui, tá? Nas considerações finais, o objetivo do estudo foi analisar o comportamento da literatura científica internacional sobre a relação entre contabilidade e IA, no intuito de identificar os temas que estão sendo pesquisados dentro dessa temática. A minha pergunta é: analisar a produção científica é sinônimo de... Deixa eu achar aqui. Analisar o comportamento da literatura. Essa é a reflexão. Então, quando eu analiso a produção, eu analiso o comportamento. Eu quero que vocês, autores, reflitam depois
sobre isso, tá? Um outro ponto também que vale destacar e que vocês devem colocar como contribuição de forma mais enfática, mais evidenciada, é a real contribuição do trabalho que vocês fizeram. Vocês estão analisando desde a origem dos primeiros trabalhos que foram desenvolvidos, quer dizer, um verdadeiro marco, tá? Quais foram os primeiros trabalhos, as primeiras abordagens, e, logicamente, como que esses trabalhos têm sido, né, estão evoluindo ao longo do tempo. Isso, inclusive, traz uma ideia de uma tendência que pode ou não se efetivar, porque Amanhã eu a inteligência marcar uma agenda artificial um ela pouco maior está assim, então. evoluindo. Nós não sabemos como é que vai ser a velocidade disso ao longo do tempo, mas é importante você destacar. Achei muito válido e interessante uma das contribuições enormes do seu trabalho é a agenda de pesquisa que você deixa. Você deixou uma agenda, eu acredito que nem se você viver 100 anos, você vai conseguir completar todas as possibilidades e levantamentos de pesquisas que você conseguiu trazer com o seu trabalho. Isso é fundamental porque eu vejo e sempre digo aos meus alunos, meus orientandos, um trabalho, ele não é estanque, ele foi feito, ele foi publicado e pronto. Não. Vocês estão contribuindo com o ambiente acadêmico, estão contribuindo com o mercado, estão contribuindo com o ambiente social, no sentido de trazer outras avenidas e possibilidades de pesquisa para alunos que virão depois de vocês, né? Não só para vocês, mas para uma comunidade. Outra coisa também importante que eu deixo aqui, que mesmo que vocês estejam tratando, né, trabalhando com um estudo bibliométrico, uma pesquisa bibliométrica, seria esperado uma abordagem teórica, conceitual um pouco mais aprofundada, sabe? Mais consistente com o tema, visando até mesmo trazer para o leitor um conhecimento mesmo teórico sobre o assunto, sobre o tema, tá? Então, eu acho que uma coisa não dispensa a outra, o fato de vocês estarem trabalhando, e isso vai aumentar também as possibilidades, trazer essa habilidade conceitual para a conversa, tá? Não A é minha nosso estratégia é tópico essa. aqui, mas nós já sabemos da correria na hora de publicar um artigo, mas valeria a pena vocês fazerem um refino na redação. Sabe aquela catar mesmo alguns probleminhas de concordância, de redação, de citação de leitores, que não cabe à nossa discussão agora, que eu quero ser bem mais ampla com vocês. Deixa eu mencionar também o que eu sugiro, tá? Talvez até vocês trazerem, eu vi que tem muitas figuras, vocês trazem, me Vou jogar lá no outro. Vou preocupou. jogar lá no grupo. Olha o que foi minha preocupação. Eu jogo de novo. A qualidade das figuras, como elas são muito grandes, talvez fica difícil, fica um pouco legíveis. Talvez vocês pensarem num outro framework, numa outra aplicativa, para trazerem essas figuras, porque isso, às vezes, dificulta a leitura, né? E pode desmotivar um pouco também até os avaliadores. Eu estou pensando em aumentar a chance de vocês terem o trabalho que vocês publicaram, tá? Cristiane, eu tenho tempo ainda? Deu 1 minuto já. Mais Eu um levantei minuto? aqui, aí deu, já deu tempo. Já deu tempo. Tá. Eu nem abri para comentários, tá? Eu fui muito egoísta agora, tá, gente? Tem alguém que gostaria de fazer algum comentário? Se for o caso, a gente tira a diferença depois. Eu até gostaria, professor Rodrigo, o professor está presente, que o professor complementasse, o professor esteve também debatendo o trabalho, se ao final da sessão ele quiser fazer alguma complementação, tá? Que esteja à vontade também. Mas vamos dar sequência, Cristiane, para nós cumprirmos a nossa agenda e os prazos de acordo com o cronograma certinho do semiárido, tá certo? Por gentileza, Cristiane.
Vou compartilhar aqui o próximo vídeo. Fernanda Raso Zamorano, e eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Economia Comportamental e sua aplicação nas políticas públicas e educacionais, uma revisão sistemática quantitativa da literatura, elaborado por mim, pela professora doutora Camila Maria Riso Salles e pelo professor Rafael Rodrigues de Castro, no âmbito da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. E o nosso ponto de partida foi a percepção de que a atuação do Estado é repleta de desafios, especialmente no campo educacional, e que devemos verificar como podemos colocar o nosso estudo no âmbito da aplicação das políticas públicas, considerando a economia comportamental em contrapartida com o modelo econômico padrão. Os objetivos principais foram identificar e sintetizar a literatura, verificar como que a temática tem sido tratada e recepcionada, identificando as intervenções e analisando a produção acadêmica sobre o tema, também para servir como referência para apoiar novas pesquisas. Pelo referencial teórico, a gente começa tratando um breve histórico sobre economia comportamental e, no início, discussões sobre emoções e imparcialidade com economistas clássicos como Adam Smith, depois a racionalidade limitada com Simon, passando para a discussão de heurísticas e vieses do Daniel Kahneman e Tversky, depois outras pesquisas e contribuições sobre o assunto, chegando até a publicação do Nudge em 2008 de Thaler e Sunstein. Então, ainda dentro do referencial teórico, o que é a economia comportamental? A economia comportamental visa resolver as perguntas: como nos comportamos, como decidimos, o que nos influencia. Ela possui um caráter interdisciplinar. De acordo com a economia comportamental, as pessoas não decidem apenas com base nos elementos racionais. As nossas decisões são motivadas por vieses, normas sociais, contextos, emoções. Além disso, tomamos decisões rapidamente, temos dificuldade de conciliar interesses de curto e longo prazo e somos fortemente influenciados por fatores emocionais. Nesse mesmo contexto, sabendo que nem sempre o indivíduo consegue tomar as melhores escolhas, começou-se a estudar como podemos decidir melhor. E aí a gente tem o conceito do nudge, que é qualquer aspecto da arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de forma previsível, sem proibir nenhuma opção ou alterar significativamente seus incentivos. A intervenção deve ser fácil. Temos vários exemplos o tempo todo. Informar ao indivíduo que a maioria dos cidadãos paga seus impostos a tempo, enviar mensagens com a função de lembrar o vencimento de uma conta e também deixar comidas saudáveis em lugares mais acessíveis ou visíveis. Passando para a metodologia, para alcançar os objetivos desse trabalho, foi utilizado o método de revisão sistemática da literatura, que permitiu uma revisão quantitativa e também qualitativa. Essa revisão foi estruturada em etapas, divididas em 5 fases com um objetivo exploratório: a definição das questões de pesquisa, a formulação do protocolo de revisão, a pesquisa na literatura, a extração da literatura relevante e a síntese das descobertas. Na primeira fase, identificou-se os critérios de busca e seleção de artigos. Os temas escolhidos tiveram como parâmetro o tema central do estudo: economia comportamental, políticas públicas e educação. As bases de dados foram escolhidas devido à sua abrangência e relevância, e a busca foi limitada até dezembro de 2021. Então, os resultados de discussão: esse primeiro gráfico demonstra a evolução do tema ano a ano, sendo o artigo mais antigo de 2011, 3 anos após o lançamento do Nudge, observando-se um aumento de publicações sobre o tema, especialmente após o Prêmio Nobel em 2017. Aqui são os textos mais citados, que envolvem o envio de texto aos estudantes que pretendem ingressar na faculdade, o estudo das recompensas e também como a economia comportamental pode ajudar a entender melhor os investimentos em educação. Em seguida, foi feita uma análise de coautoria por países, e a gente vê os Estados Unidos angariando o topo das publicações, com 26 publicações. Aqui, novamente, utilizando a técnica de análise bibliométrica, utilizando uma planilha Excel para tabulação de dados e o software VozBuilder para análise, foram elaborados diversos clusters que congregam as palavras-chave mais utilizadas de acordo com a sua temática.
Então, analisando a concorrência de palavras-chave em agrupamentos, a gente percebe artigos relacionados ao comportamento dos estudantes, artigos relacionados ao impacto dos incentivos na performance e na decisão dos estudantes, também outros relacionados ao processo decisório e à compreensão das soft skills, outros estudos analisados referentes ao ensino superior, também um agrupamento referente aos resultados educacionais e, por fim, uma gama de artigos relacionados aos experimentos de campo na matéria educacional. É feita a análise de concorrência de palavras-chave por ano, observando-se no início a realização de experimentos para demonstrar em que medida a educação influencia os resultados individuais. Com o passar dos anos, a gente percebe o emprego de uma gama de procedimentos metodológicos e é possível verificar também um avanço nas discussões sobre o aprendizado em plataformas online. Foram feitos os agrupamentos relativos aos autores que estão frequentemente citados juntos, e a gente percebe dois grandes grupos, apesar de 4 grandes agrupamentos, um ligados à economia comportamental e educação, e um outro contendo os principais autores que enunciam aspectos gerais da teoria econômica comportamental e do próprio comportamento humano em relação aos NUDs, ao sistema de processamento dual. E com a presente pesquisa, a gente pretendeu oferecer uma revisão sistemática da literatura sobre economia comportamental e sua utilização na educação. Examinar as publicações permitiu encontrar as principais contribuições, os temas centrais da pesquisa, relacionados à arquitetura de escolha, comportamento dos indivíduos, aversão à perda e status quo, e verificou-se a utilização da economia comportamental na educação para melhorar o processo de aprendizagem, facilitar a entrada nas instituições de ensino superior, diminuir a procrastinação, potencializar os resultados de testes e aumentar a retenção dos estudantes. No âmbito ainda das conclusões, a gente apresenta as sugestões que incluem a realização de maiores estudos, com maiores amostras e populações mais definidas, pesquisas que comparem intervenções tradicionais, intervenções baseadas na economia comportamental, e também investigação sobre o impacto de longo prazo dessas intervenções. Além disso, a gente aponta a necessidade de união entre academia e prática para enriquecer essas pesquisas futuras. Essas são as principais referências bibliográficas utilizadas para o estudo. Agradecemos a todos e a todas pela atenção. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Isso que eu ia falar. E eu vou abrir os comentários. Depois eu vou fazer as minhas considerações. Cristiane, tem alguma mãozinha levantada? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Algum comentário? Não tem nenhuma mãozinha levantada, eu deixo as minhas para o final, se der tempo, Graciela, pode seguir. Oi? Não tem nenhuma mão levantada, pode seguir. As minhas considerações, se der tempo, eu faço no final. Tá ótimo, então. Vamos lá. Um ponto positivo e o grande desafio. Eu estou muito feliz com essa sessão por ver as autoras e os autores, né, preocupados em entender e conhecer como tem sido a evolução do campo e da ciência ao longo dos anos. Uma revisão sistemática de literatura, trabalhos bibliométricos, eles dão trabalho e eles têm uma importância singular. Mas eu gostaria de destacar também alguns pontos que entendam como contribuição, não como crítica. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu achei muito interessante, essa relação entre economia comportamental e políticas públicas educacionais. Quer dizer, vocês conseguiram ter um nível de alcance que eu achei assim, fantástico, formidável, que é um ponto chave e de especial importância do trabalho de vocês. Mas o destaque é vocês trazerem também um entendimento ao leitor do que seja a economia comportamental. Traduza, não agora, tá? Vocês vão traduzir no trabalho de vocês. Como que vocês poderiam traduzir? Trazer uma definição para essa economia comportamental. E um ponto importante, as políticas públicas nessa relação, como que vocês estão relacionando teoricamente, um construto teórico, tá? E
vocês colocam que o trabalho tem como objetivo sintetizar a literatura sobre economia comportamental nas políticas públicas educacionais. Eu coloco aqui. Seria esperado que a introdução também trouxesse para nós, eu quero saber, né? Depois, ao longo da leitura, a gente vê quais as bases que vocês trabalharam. Mas o que vocês trabalharam? Qual foi a base de dados utilizada para fazer? Eu quero entrar na introdução do trabalho, ler e já conhecer um pouquinho do que vocês fizeram. E de um passo a passo. O que isso é importante? Se eu, como, não vou nem dizer agora, pesquisadora, mas uma aluna de graduação, eu quero aprender a fazer uma revisão de literatura, eu quero aprender a fazer uma revisão sistemática de literatura. Eu gostaria de pegar o trabalho de vocês, seguir o passo a passo e, ao final, eu chegar nos resultados que vocês chegaram. Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham. Será que é possível, a partir do step by step de vocês, eu seguir a metodologia de vocês, com o que vocês propuseram, olhando as palavras-chave que vocês pesquisaram, as palavras-chave, né, que vocês pesquisaram, eu vou chegar nos mesmos resultados? Isso é importante para dar credibilidade metodológica, rigor metodológico ao trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, ao longo da minha leitura, eu fui analisando sobre isso, essa importância. E talvez um avaliador, ele vai olhar isso, tá? E um trabalho tão bem feito, tão maravilhoso, faltou esse ponto, tá? De descrever o que é a importância do trabalho de vocês, a revisão sistemática da literatura. Não é que não tenha ocorrido, não. Eu acredito que possa ser melhorado esse passo a passo, tá? Outro ponto também seria uma perspectiva mais crítica dos achados de vocês à luz da literatura, tá? Então, o que eu coloco aqui? Além de vocês trazerem, né, a evolução ao longo do tempo, como que está acontecendo, eu observei também que vocês fizeram um recorte e pararam. Por que vocês não trouxeram até mais recente? Eu não sei se foi porque foi um trabalho de tese, foi alguma abordagem teórica que ficou lá atrás, mas eu senti essa falta, essa lacuna ao longo do tempo. Não vai mexer, não, o trabalho já está pronto, tá? Mas, assim, talvez até tentarem achar uma justificativa por que foi interrompido antes, tá certo? Só para vocês pensarem, mas não vai mexer, não, senão vão ter que fazer o trabalho de novo, tá bem? Vamos lá. Eu gostei muito do formato da apresentação e dos quadros que você trouxe para a apresentação. Os resultados no seu vídeo. Por que não levar esses quadros resumos também para lá? Eu acho que esses resumos, essa síntese, isso ajuda muito. Eu, inclusive, peço aos meus alunos, meus orientantes, quando terminam o trabalho, olha, qual foi a síntese? Trazer essa síntese, eu acho bem, assim, produtivo e traz a reflexão também para o leitor. E vendo a sua apresentação, foi agora, tá? Por que não trazer esses quadros também para lá, metodologicamente, para atingir resultados, para dar mais clareza para o leitor. Vamos ver que é mais. Um outro ponto interessante também, né? Sempre os Estados Unidos, agora não, é China, às vezes Índia, que tem trabalhado muito nas produções lá em cima. Por que os Estados Unidos são os grandes campeões? Talvez você trouxesse também uma visão mais crítica. O porquê? A gente sabe, né? Mas, assim, por que a gente for olhar para a economia, né? Comportamento? Será que os Estados Unidos eles estão incentivando um pouco mais as questões das políticas públicas? Existe uma relação disso por região?
que os Estados Unidos têm de diferente? Simplesmente não tem mais universidade? Ou tem mais pessoas interessadas em publicar? Porque os journals são focados a essa área? Sabe? Trazer essa visão um pouco mais crítica, tá? Dos porquês. O trabalho de vocês, ele vem escrevendo, não é a proposta, mas tornaria mais atrativo se vocês trabalhassem esse lado mais crítico também. Outra questão importante, até justificarem, né? Você trouxe a ocorrência de palavras-chave, as palavras-chave, e quais seriam os problemas para vocês estarem analisando as palavras-chave? Talvez, se vocês pesquisassem palavras-chave, mas também resumo, título, o que pode trazer de diferente uma abordagem focada numa pesquisa por palavra-chave, por título ou por resumo, tá? E trazer, eu já tinha falado, mas deixa eu mencionar novamente, trazer um pouquinho mais de autores para discutir e justificar os achados de vocês, tá? Eu gostei muito, eu achei a temática bastante, assim, instigadora, tá? Economia comportamental, com políticas, principalmente relacionadas à educação, que é um ponto muito crítico. E eu até coloquei, eu passei batido, e peraí, deixa eu voltar, que eu vejo, aqui, ó, eu mencionei o seguinte: seria importante uma perspectiva mais crítica à luz da literatura, porque nós que somos da academia, quando nós falamos em políticas públicas educacionais, ou seja, vem do lado do nosso interesse enquanto pesquisadores. Vocês explorarem um pouquinho mais. Isso vai ser lá nas suas considerações finais, tá? Porque lá você pode realmente abrir e ter um posicionamento um pouco mais crítico em relação ao tema. Eu acho que valeria a pena você desdobrar um pouco mais de esforço para vocês nesse sentido, tá? Deixa eu ver o que é mais importante. Eu já estou terminando, tá? Estou terminando. Um ponto importante também, pensando em uma publicação futura, mesmo considerando ter uma revisão sistemática da literatura, seria esperado uma revisão mesmo de literatura, um referencial teórico, enfatizando a abordagem teórico-conceitual sobre o tema, tá? Você trazer isso, mas eu já havia até comentado, é realmente fechar esse debate, tá? Parabéns pelo trabalho e sucesso nos desdobramentos. E você também tem uma agenda de pesquisa imensa para a sua vida, para o seu futuro, para os seus orientandos, que certamente te abriu muitos olhos e as possibilidades para trabalhar aí, tá certo? Parabéns para você, tá? Vamos na sequência, alguém tem algum comentário? Vamos seguir, então, a nossa última apresentação da tarde de hoje, Cristiane. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Olá, meu nome é Thaís Borges Ramos, estou aqui para apresentar de forma virtual o nosso estudo intitulado Resiliência Financeira dos Cidadãos, uma revisão sistemática da literatura. Este estudo foi desenvolvido em coautoria com a professora pesquisadora doutora Vanessa Ravelo Dutra. O termo resiliência, em relação às suas origens etimológicas, pode ser Olá, vocês estão me ouvindo? Sim, parece que Sim. travou, né, a apresentação. Cristiane, o problema técnico foi
com Olá, você. meu nome é Thaís Borges Ramos, estou aqui para apresentar de forma virtual o nosso estudo intitulado Resiliência Financeira dos Cidadãos, uma revisão sistemática de literatura. Este estudo foi desenvolvido em coautoria com a professora pesquisadora doutora Vanessa Ravelo Dutra. O termo resiliência, em relação às suas origens etimológicas, pode ser associado à ideia de retorno ao estado original, conforme observado na física. No Brasil, esse termo é praticamente desconhecido pela maioria da população, até o final da década de 90, quando começou a ser empregado em estudos de psicologia. Com o passar do tempo, esse conceito foi adaptado e adotado em diversas outras áreas do conhecimento, incluídas as ciências comportamentais, psicologia, economia e ciências sociais. Devido aos seus múltiplos significados e aplicações, contribui para a natureza multidimensional. No âmbito das ciências sociais, as investigações da última década procuraram elucidar o impacto das habilidades financeiras e do comportamento na vida pessoal e profissional dos indivíduos. Este estudo se justifica pela importância da resiliência financeira, tanto no âmbito acadêmico quanto na vida dos cidadãos. Academicamente, busca identificar lacunas a serem exploradas, possibilitando o avanço da temática. Para os cidadãos, o conhecimento sobre resiliência financeira traz implicações diretas em suas vidas cotidianas, permitindo que tomem decisões financeiras mais informadas. Portanto, o objetivo desse estudo é apresentar uma análise abrangente de como a resiliência financeira pessoal está sendo estudada. Não existe uma única definição para resiliência financeira, existem vários conceitos, mas nenhum amplamente aceito. Nesse estudo é possível observar que características socioeconômicas e sociodemográficas também estão associadas à perda da resiliência financeira, que ela reconhece que a capacidade do indivíduo de lidar com situações inesperadas pode variar ao longo do tempo, sendo influenciado pelo contexto, estruturas e redes de apoio que o cercam. Para atingir o objetivo desse estudo, ele se caracteriza como descritivo, adotando abordagem quantitativa e qualitativa, metodologia incorporada e uma revisão sistemática de literatura. A pesquisa foi realizada no início de janeiro de 2024, abrangendo o período desde o início da discussão da temática até essa data. Realizou-se uma análise bibliométrica dos artigos coletados, utilizando lei de lógica, Braford e Zipf, elaborados no software R, usando o pacote BiblioShine. Adicionalmente, foram elaboradas redes de acoplamento bibliográfico por citações. As bases de dados foram a Web of Science e a Scopus, que foi usado como string de busca resiliência financeira, ou resiliência financeira indivíduo, ou resiliência financeira e família. A pesquisa foi descrita exclusivamente em artigos científicos em inglês. Inicialmente foram encontrados 448 artigos nas duas bases, removemos os duplicados, analisamos a correspondência com o escopo da pesquisa e totalizaram 69 artigos. O primeiro registro do artigo sobre esse tema ocorreu em 2014. Aí, ao analisar a evolução temporal desses registros, pode-se observar um crescimento a partir do ano de 2020 e atingiu o ponto mais alto em 2022, que se dá ao ambiente propício para a investigação dessa resiliência financeira, que foi a pandemia, né, o Covid-19. Contribuição por países. Em relação aos países que contribuem para o desenvolvimento do tema, a figura 2 oferece ilustração da distribuição por afiliação por esses países. Reino Unido lidera com 13 artigos, Estados Unidos com 12. Aí já foram diminuindo. O Brasil apresenta 2, e é importante observar que o Brasil, Indonésia, Irlanda, Nova Zelândia, Arábia Saudita e África do Sul têm vínculos com universidades de seus próprios países, enquanto os demais têm vínculos com a universidade de fora dos seus países. Analisando a lei de lógica, ela foi parcialmente validada. Tá? A lei de Braford foram identificadas as 3 zonas, porém, as 2 últimas não apresentam diferenças significativas entre si. Na lei de Zipf, a frequência de palavras foram resiliência financeira, Covid, evidência, econômica, inclusão e alfabetização. Todas essas palavras intrinsecamente ligadas ao conceito de resiliência financeira. Network de cocitações. Analisando as cocitações, que está apresentada na figura 3, é possível notar a conexão temática entre os documentos citados em conjunto, o que sugere que os autores
abordam tópicos similares ou contribuem para uma mesma área de pesquisa. Portanto, né, consegue-se identificar que o artigo cita duas ou mais fontes em comum com outros artigos. A resiliência financeira ela é investigada de várias maneiras, abordando diretamente experiências dos cidadãos em gerenciar suas finanças e enfrentar crises econômicas. Em estudos, os cidadãos são questionados sobre como programas de desenvolvimento para avaliar o estresse psicológico, ansiedade e depressão têm ajudado a ensinar comportamentos financeiros positivos e aumentar a resiliência financeira. Outros estudos focam na análise do impacto de crises específicas, como, por exemplo, a pandemia. Estudos perguntam sobre habilidades de gestão, adoção de governo eletrônico, apoio social e outras dimensões que influenciam a resiliência financeira. A amplitude da pesquisa se estendeu para além das questões individuais, ela tramita de empresarial e individual. No individual, pesquisa o bem-estar financeiro de idosos, o impacto da educação financeira na tomada de decisão do consumidor, até mesmo questões agrícolas, endividamento agrícola. Estudam também a inclusão financeira em contexto global, em países específicos. Outros estudos visam preencher lacunas conceituais e contextuais na resiliência financeira. Como pesquisas futuras, conseguimos identificar, explorar a resiliência financeira em contextos específicos para entender as dinâmicas econômicas e sociais, investigar o impacto das intervenções de políticas públicas na promoção da resiliência financeira, avaliar a eficácia de estratégias de alfabetização financeira, investigar os efeitos da crise econômica em eventos extremos, como a pandemia, esses desastres naturais, e construir uma medida de resiliência financeira dos cidadãos. Podemos concluir um notável aumento na produção sobre resiliência financeira desde 2020, apesar de uma vasta pesquisa, faltam definições padronizadas. Esse estudo tem limitações porque ele é muito recente, né? Então as bases de dados podem não estar completas. Temos aqui as referências bibliográficas. E com isso a gente conclui que a resiliência financeira do cidadão é um campo de estudo fundamental, especialmente diante desses desafios econômicos e climáticos atual. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção e interesse na nossa pesquisa. Muito obrigada. Ótimo, parabéns. Nós que temos que agradecer a presença de vocês aqui, viu? E pelo trabalho desenvolvido. Cristiane, por gentileza, tem alguém inscrito? Tem alguém que gostaria de falar? Levante a mão. Não. Rodrigo, quer falar? Ótimo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, pode falar. Ótimo. Só um comentário rápido para a Thaís, parabéns pelo trabalho. Eu achei interessante, na verdade, que o tema resiliência ele tem esse pico depois da pandemia, e isso, na verdade, tem se estendido ao longo da literatura toda de, enfim, gestão, negócio, contabilidade, finanças. E eu acredito que seria interessante você explicar um pouco mais no seu trabalho. Não sei se você observou isso, eu deixo o espaço aberto para você também. Por que isso mudou, né? A gente sabe que teve a crise, mas antes da crise, o que se falava sobre isso? Eu acho que essa visão, muitas vezes, do antes e depois da crise, uma reflexão sobre isso seria interessante, porque, assim, pode ser simplesmente um elemento de fashion, né, de moda, uma nova tecnologia da moda, que aí, enfim, você vê uma explosão de artigos sobre o tema, mas pode ser que alguma coisa mudou em relação à resiliência financeira. Por exemplo, depois da crise, eu acho que governos e pessoas e, enfim, empresas, indivíduos, no seu caso, famílias, começaram a refletir que talvez o passado não reflita tão bem o presente, né? Que nós precisamos aprender a lidar com crise, não se acontecer, mas quando acontecer, e que existe uma complexidade, um dinamismo, uma incerteza no contexto em que vivemos. Assim, eu acho que a instabilidade está ao redor, geopolítica, enfim, inúmeros elementos que talvez tenham trazido, né, esse entendimento. Aí temos, por exemplo, você tratou ali o World Bank na sua análise. Será que o World Bank está trazendo alguma coisa de política para que essa ideia de resiliência financeira seja mais importante
importante para o indivíduo, para a família, não sei, aí eu acho que sua pesquisa pode me dizer. Senti falta de um pouco da exposição gráfica tabular, não li o artigo, né? Então talvez tenha e não veio na apresentação. E, enfim, falta de definição padronizada, por exemplo, você comentou. Por que que falta isso? Acho que aponta mais uma vez essa ideia do modismo, né? Mas, enfim, algumas reflexões que talvez possam ajudar aí na construção e no refinamento final do trabalho, mas parabéns. Ótimo, Rodrigo, muito obrigada. Mais alguém? Só um comentário, meu último ponto aqui. Eu não sei se você trouxe uma visão disciplinar também, não li o artigo, como eu disse, mas talvez uma análise disciplinar possa apontar alguma coisa aí, se tem um aspecto mais econômico, ou mais psicológico, mais sociológico. Seria interessante a gente entender um pouco de como que essa resiliência financeira é analisada. Ótimo. Muito obrigada, Rodrigo, pelas contribuições para o trabalho. Graciela, você quer seguir? Sim, eu quero seguir também. Vamos lá. O que que eu achei interessante? Primeiro, vocês trabalharem um tema que tem uma abordagem muito ampla e é estudado sobre diversas óticas, sobre diversas perspectivas, e também essa resiliência, ela pode ser vista sob o ponto de vista econômico, financeiro, mas o que que eu gostaria, eu quero instigá-los também, né? Por que não, eu deixei anotado aqui, vocês pensarem após a conclusão do trabalho de vocês numa definição para essa resiliência financeira, um desafio, tá? Porque se vocês estão estudando uma revisão sistemática da literatura, depois de tudo que vocês analisaram, depois de tudo que vocês estudaram, com uma reflexão um pouco mais ampla, como que vocês poderiam contribuir com a teoria, criando uma definição, uma conceituação para a resiliência financeira, tá? Porque eu vejo que vocês foram trazendo isso ao longo do tempo, né? Como que aconteceu essa evolução desde a origem, como que essa resiliência financeira ela foi sendo conceituada ao longo do tempo. Isso vocês trazem bem ali na introdução, né? Um ponto que eu achei muito positivo foi a capacidade e a clareza com que vocês expuseram o objetivo do estudo. Muito bem contextualizado, bem pontual, apresentar uma análise abrangente de como a resiliência financeira pessoal está sendo estudada. Agora vamos lá. Depois que vocês estudaram isso tudo e apresentaram os resultados, eu gostaria de ver, exemplo, por que que o Reino Unido foi a região com uma maior realização de trabalhos, né? Eu até anotei aqui, deixa eu ver o termo que eu usei para dizer. O que teve uma maior contribuição? Que autores que estão lá estão pesquisando mais sobre o tema, sobre o assunto. Essa visão um pouco mais crítica, sabe? Outro ponto importante também é por que que houve um crescimento a partir de 2020 e posteriormente também. Você teve aquele aumento em 2020, depois uma subida. Foi por quê? Foi devido ao Covid? Eu lembro que você traz alguma coisa a respeito. Será que nós podemos correlacionar isso? Não digo que o seu trabalho tenha o objetivo de trazer respostas, mas por que não vocês tentarem fazer alguns insights para acharem respostas ou instigarem os leitores também a entenderem um pouco mais do contexto? Outro ponto também que eu quero destacar, peraí. Quando vocês mencionam sobre sistematização do conhecimento e vocês falam experiência dos cidadãos. Isso será que pode ter impacto e resultados diferentes em contextos específicos, de regiões diferentes, sabe? Se você olhar países diferentes, não foi objetivo vocês estarem analisando, mas eu estou querendo
expandir um pouco mais e vocês trazerem uma contribuição além. Nós sabemos quão importantes são os estudos bibliométricos, as revisões sistemáticas de literatura, trazerem, né, como está essa evolução, esse processo, tendência, passado, presente, perspectivas do futuro, trazer possibilidades e novas avenidas para futuros estudos. Mas por que não vocês trazerem a contribuição também de entender os motivos pelos quais os estudos foram, até o momento, desenvolvidos de uma determinada forma? Sabe? O que gerou aqueles resultados? Teve alguma particularidade de um período em específico, a crise em específico da resiliência financeira, tá? Será que os números, os pesquisadores, sentimento das pessoas levaram aquele impacto do aumento da produção em determinado momento da história? Isso a gente vê a crise bem evidenciada aí. Tem uma outra questão também, peraí, deixa eu olhar. Ainda tem tempo, né, Cristiane? Mais uns minutinhos. O que vocês colocam aqui também? A justificativa de estudo, eu gostei demais, eu estou indo bem pontual, justifica pela importância da resiliência financeira no âmbito acadêmico quanto na vida dos cidadãos. Eu sei que vocês foram muito modestas em apresentarem essa contribuição. A contribuição de vocês vai muito além. E eu acredito que caiba aqui vocês debruçarem um pouco mais na explanação dessa contribuição. É um tema, assim, de tamanha relevância e importância que eu acho que caberia, tá? Apesar de vocês citarem os autores, vocês falam aqui, ó, autores desde a gestão eficiente de dívidas, depois vocês trabalham também a adoção de estratégias de poupanças mais adequadas, depois vocês falam busca de uma proteção financeira, citam autores. Por que não, tá? Isso, quando vocês apresentam lá, por que não trazer também para a discussão e aprofundar um pouco mais, principalmente no fechamento do trabalho de vocês? Lá nas considerações finais, que vocês apresentaram bem na introdução, lá no final, no fechamento do trabalho, vocês trazerem para a conversa também. Qual foi a real contribuição? E daí, tá? Eu fiz uma revisão sistemática da literatura em 2 bases importantes, achei um volume significativo de trabalhos. Vocês expuseram aqui o país como relevância, por que a contribuição foi maior? Qual que foi a contribuição do seu trabalho? O que isso agrega? Socialmente, academicamente. Tá? Eu acredito que a venda do peixe de vocês, olha, eu fiz um trabalho importante por isso. Ele extrapola bem mais, tá? A esfera ali da academia, mas trabalho com crise também. Os trabalhos que têm esse viés, eles são importantes, eles chamam a atenção também. Tá? Então, eu queria deixar esses comentários. E agora, os 10 minutinhos finais, eu gostaria de abrir para a Cristiane também, se quiser fazer algum comentário, e para aqueles que nos assistem, por gentileza, fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Posso falar? Vou começar com você, Thaís, que foi a última, já que a gente já está no assunto, fica mais produtivo, tá? Em primeiro lugar, assim, de uma maneira geral, como a professora Graciela trouxe, parabéns, né? Estou adorando estar nessa sala. Com certeza foi muito trabalho que vocês tiveram para fazer e chegar aqui hoje. E eu gostei de todos, né? Porque tem salas que a gente entra e a gente fala assim, gostei desse trabalho, não gostei da... Aqui eu gostei de todos têm muito potencial. Queria ter mais tempo para conversar com cada uma de vocês para entender motivação, o que está por trás, para onde vai os futuros, né, estudos, porque
temos aqui revisão bibliométrica, revisão sistemática, e geralmente quando tem isso é porque isso aí é um passo para algo a mais, né? Então, eu já fiquei curiosa aqui em saber quais são os passos a mais, mas enfim, a gente não tem tempo. Então, assim, de uma maneira geral, o que eu senti falta em alguns artigos, como no seu, Thaís, da resiliência financeira, é que a gente precisa de uma replicabilidade. E aí, quando eu fui pegar lá o teu passo a passo, e aí eu não achei, por exemplo, quais critérios foram usados para a exclusão. Você coloca lá, foi excluído por causa disso, mas assim, tá, eu preciso replicar isso. Esse é um dos critérios da revisão sistemática. Então, deixar isso claro, como a professora falou, com certeza você fez, você tem o seu critério, faltou escrever, tá? Então, uma dica, porque se você mandar isso para alguma revista, a pessoa vai te exigir isso. Como o Rodrigo comentou, a interdisciplinaridade. Explora mais essas conexões da resiliência financeira com campos, né, com psicologia, sociologia e economia comportamental. Eu sou professora de finanças comportamentais, então para mim esse tema é algo que eu amo, adoro lecionar. E uma dica, né, se vocês acharem que seja interessante para o trabalho, fazer uma análise comparativa entre países do que vocês encontraram, tá? Então, vou deixar isso aí para conseguir dar tempo para falar para os outros. Deixa eu ver aqui o próximo que tem na minha lista. Contabilidade e inteligência artificial, o assunto da vez, né? Inteligência artificial, ainda que obscuro, né? Então, é muito importante fazer essa análise bibliométrica. E, assim, eu fui lá na questão da string, né? Que é um tema que eu gosto, é um tema que eu também pesquiso. E eu falei assim, por que que ela colocou title, né? Eu falei, tá, para limitar. Aí eu falei, mas e se eu tirar esse title? E aí, eu tirei o title, veio, sei lá, 20 mil artigos. Aí eu falei, realmente não dá para fazer um negócio desse. Aí eu falei, peraí, e se eu fazer aqui uma alteração, né? No todo, mas criando alguns outros critérios. Por quê? Se você coloca no title, existe artigos de accounting que você não pega. E aí eu achei um super legal, Applied AI for Finance and Accounting, Alternative Data and Opportunities. Você não pegou esse artigo e tem tudo a ver, por mais que o accounting não esteja no título. Aí eu peguei um outro, A Study on the Transformation of Accounting Based on New Technology, Evidence from Korea. Ou seja, não tem nenhuma das strings de inteligência artificial. Então, ou seja, se tu vai para uma revista, o cara vai pegar isso que eu estou pegando, que você não está abordando tudo. Então, fica aí essa dica para ver como você pode, talvez, melhorar essa string para conseguir fazer as tuas pesquisas futuras, tá? Cadê? Efeitos do comprometimento afetivo e da confiança organizacional na relação entre controles formais e informais e o desempenho gerencial. Nem preciso falar que o primeiro parágrafo já me encantou, porque está citando o meu orientador. Então, assim, eu gostei bastante da metodologia, né, robusta, da parte estatística, de como foi escrito. O que eu complementaria, já que é minha área de pesquisa, não dá para colocar ali uma nova variável, porque já foi rodada a estatística, mas talvez colocar ali como futuras pesquisas, ou talvez dar aquela pincelada em estilo de liderança, porque isso influencia, já que vocês separaram ali 3 variáveis para fazer essa análise, e cultura organizacional. Tá? Então fica aí uma dica, talvez, para colocar ali para um próximo estudo e dar sequência nesse trabalho. Como a gente tem pouco tempo, vou falar só mais uma coisinha aqui do economia comportamental e políticas públicas, né? Acho que a professora Grazielli falou grande parte dos itens que eu ia colocar, e acho que o principal é a implicação prática. Tá, assim, eu trabalhei 20 anos no mundo acadêmico, aliás, no mundo corporativo, e eu tô há 8 no mundo acadêmico. A minha cabeça ainda é muito corporativo, né? Eu falo, tá bom, me traduza isso,
né? Como a professora colocou, o que é essa economia comportamental, né? O que é esse nudge, né? Nudge. Então, assim, eu explico isso na minha aula de finanças comportamentais, as explicações de nudges, né? E as pessoas não têm noção do que é o nudge. Então, acho que trazer uma linguagem, talvez ali nas partes de implicações práticas, para o público que não seja acadêmico, tu vai conseguir depois transformar em outros formatos, não só de um artigo acadêmico e publicar isso, talvez no LinkedIn, no blog, em revista, coloca aí uma assessoria, enfim, você vai poder divulgar esse trabalho de outras formas, né, porque é muito interessante. Vou falar só isso, porque a gente não tem muito tempo e aí vou abrir para os outros. Posso falar um pouquinho? Primeiro, muito obrigada, né, pelas considerações, e eu gostaria de acrescentar que esse artigo faz parte da minha dissertação de mestrado. Então, quanto aos conceitos, né, que foi comentado, realmente eu fiz um quadro, né, conceitos dos que existem, e tenho a intenção, sim, de não criar um, né, mas adotar um em si, e estamos criando uma medida de resiliência financeira, porque não existe, né? Então, estou ainda no passo a passo, ainda ontem eu fiz os pré-testes, já passei pelo grupo focal, pelos especialistas, ontem fiz pré-teste, porque aqui no Rio Grande do Sul teve as enchentes, né? Então, se tornou um público-alvo perfeito para essa pesquisa. Então, nos apropriamos dessa enchente para conseguir desenvolver essa medida de resiliência. Que maravilha! Muito oportuno. Até no Pois é. momento de crise local aí, vai ser uma oportunidade excelente. É isso. Que coisa boa. Estamos né, trazendo para dentro da resiliência isso e acredito que sairá, sim, uma medida bem validada. Com certeza. E você vai verificar isso bem na prática, né? Então, esse é um trabalho, um recorte da sua dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado, isso mesmo. Parabéns, com certeza você vai ter frutos aí, desdobramentos maravilhosos de trabalho. Eu gostaria, nesse momento agora, de fazer menção ao professor doutor Wilson Toshiro Nakamura, que está participando da sessão conosco. Eu queria dar as boas-vindas, professor Wilson, e é uma satisfação, na verdade, um privilégio, uma honra, ter a presença do senhor aqui conosco. Eu até quero passar a palavra para as considerações do senhor, professor. Obrigado, professora Graciela. Eu não queria atrapalhar aqui a sessão, é que eu, como coordenador da área de finanças, eu fiz questão de passar em todas as sessões, então por isso que eu dei uma passadinha aqui agora há pouco e voltei agora novamente. Mas parabéns aí pela sessão, aí, pela apresentação de trabalhos e desejo sucesso aí a todos vocês aí. Muito obrigada, professor Wilson, pela honrosa presença do senhor aqui nessa sessão. Professor Wilson é o nosso coordenador geral da área de finanças do Enampad e veio nos prestigiar aqui nessa sessão de número 17. Inclusive, nós já estamos até no encerramento, professor. O senhor dê a palavra de encerramento dessa nossa sessão. E deixe também as recomendações do senhor, as recomendações, as sugestões para as futuras pesquisadoras na área de finanças. Não cresce? Não, só reforço o que eu falei, né? Parabenizo a todos que apresentaram aí os trabalhos e, enfim, é muito bom aí essa participação no SEMEAD, né? Que é um congresso aí que está crescendo, né? Cada vez mais. Acho muito bom, né? Que haja essas sessões online, porque certamente tem pessoas, né? Que gostariam de participar do evento, mas não tem condições, por diversas razões, de estar aqui presencialmente. Então, eu acho muito bom, né, que a organização do SEMEAD tenha proporcionado que essas sessões online venham a ocorrer.
E, novamente, desejo sucesso a todos vocês, né? Tá certo? E fico sempre à disposição naquilo que eu puder ajudar. Bom, boa tarde a todos e logo mais teremos a sessão de premiação. Muito obrigada. Agradeço a participação de todos vocês. Agradeço em especial ao professor Wilson, que veio nos prestigiar, e convido vocês também para estarem na sessão de premiação, ou mais, agora, né, às 18h30, e eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.